É isso aí, pessoal. Continuando o nosso estudo a respeito da Lei Complementar número 24 de 1975, professor Tudão e você, tudo a ver. Agora alguém pode falar para você, professor, essa Lei Complementar não vale de nada. Vou te explicar o porquê que o pessoal fala assim. Porque é o seguinte, eu já fui numa reunião lá do Supremo Tribunal Federal, já assisti na TV, o camarada fala ali, benefício fiscal, a revelia do CONFAS, concedido pelo decreto do governador do estado X, vou falar nenhum estado para não cair a caneta aqui. O estado X, tal, foi julgado inconstitucional por causa da situação tal. Ação sem objeto, o decreto foi revogado. Aí o presidente Supremo declara que não vai falar sobre a inconstitucionalidade de uma coisa que já está revogada porque já foi sem objeto. No outro dia, o governador vai lá e faz um novo decreto, só muda o número com o mesmo texto do anterior. Ou seja, ele sabe que vai haver o julgamento da sua lei, do seu decreto, lá perante o Supremo Tribunal Federal contra a inconstitucionalidade, ele tira aquilo do mundo jurídico, no outro dia ele bota de novo. Meu Deus do céu, que guerra fiscal, é um absurdo, ainda bem que o meu estado não faz isso. Eu creio que não, acho que todos os estados fazem isso. Desculpa, até o estado de São Paulo, onde eu trabalho, faz isso. Já fiquei assim, professor, não é possível. É verdade, todo mundo faz isso. Então, tem algumas situações que, infelizmente, os estados fizeram e continuaram a exercer de alguns tipos de procedimentos para poder manter a guerra fiscal. Isso é exatamente o porquê a lei complementar existe. A lei complementar existe para tentar evitar ou pelo menos diminuir a guerra fiscal entre os estados. E para isso nós precisamos ter sanções, porque uma lei só é aplicável se houver uma punição pelo descumprimento da lei. Desde os tempos de outrora, se você não tiver uma punição, não tem por que haver a lei. Tá certo? Mas vamos ver isso lá no artigo 8º da Lei Complementar 24/75. Vai na telinha para você ver. Então, o que fala o artigo 8º? O artigo 8º fala justamente das sanções pelo descumprimento desta lei. Sanções importantíssimas pelo descumprimento da lei. O artigo 8º fala o seguinte, a inobservância dos dispositivos desta lei acarretará cumulativamente 1. Então, se você não observar os dispositivos, ou seja, se você fizer algum tipo de benefício sem que haja o convênio, você vai estar cumprindo alguma coisa dessa lei, cumulativamente. 1. A nulidade. Então, cumulativamente significa que eu vou acumular a nulidade do ato. 1. Ato a princípio. E 2. A ineficácia do crédito fiscal. Então, o ato é nulo, o crédito é ineficaz, atribuído ao estabelecimento que receber a mercadoria. Então, olha só que interessante. Eu tenho um determinado estado que dá benefício fiscal e o outro estado sofre a bucha. Vou dar um exemplo aqui, X mandando para Y. Então, o estado dá benefício fiscal e aí ele debita bem baratinho, mas depois gera um direito a crédito gigante lá para o destinatário. Então, na verdade, esse crédito aqui que ele está falando, de quem recebe do estado que a princípio fez a coisa errada, ele se torna ineficaz e esse ato que a princípio permitiu esse crédito dessa forma menor, esse ato aqui, ele é nulo. Então, o estado X vai ter um ato nulo e o crédito que ele passar vai ser ineficaz. É isso que ele está querendo dizer. Isso gera muita guerra fiscal. Então, esses são os dois primeiros, são os duas primeiras sanções que nós temos no artigo 8º. 2. A exigibilidade do imposto que não for pago. Então, se a empresa A, que está no estado X, não pagou imposto, ela também tem uma punição. O imposto que ela não pagou se torna exigível. O imposto que não for pago ou o imposto que for devolvido também se torna exigível. 4. A ineficácia da lei. Ou seja, não tem eficácia a lei ou ato que conceder perdão, remissão do débito. Então, 4. Ineficácia da lei que perdoa, ineficácia da lei que causa remissão do débito. São 4 já punições aqui. Bom, além dessas 4, ele vai falar o seguinte, parágrafo único do artigo 8º. As sanções previstas neste artigo poder-se-ão acrescer uma quinta, presunção de irregularidade das contas correspondentes ao exercício. Quinta situação.
a juízo do Tribunal de Contas da União e a suspensão do pagamento das cotas, sexta, suspensão do pagamento das cotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios ou ao Fundo Especial e relacionado aos impostos previstos na antiga Constituição. Queridos, que coisa, né, professor? Olha aqui para mim. São várias, pelo menos 6 punições que nós temos aqui, né? Que a gente enumerou aqui para você. Passam pela nulidade do ato concessivo, pela ineficácia do crédito, pela exigibilidade do imposto que não foi pago ou que foi devolvido, ineficácia da lei ou ato que concedeu remissão. Aí você ainda presume irregularidade das contas e ainda suspende a repasse do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Quer dizer, é uma bomba você não cumprir o que está previsto nessa lei complementar. E o